Senhor presidente, o motivo que me traz aqui, nesse momento de explicações pessoais, é poder trazer alguns esclarecimentos, né, sobre alguns apontamentos feitos pela vereadora Marlina, distorcidos, talvez por ela ter se confundindo alguns pontos, mas é importante a gente trazer esclarecimento para a sociedade e entender o que de fato aconteceu e acontece aqui, sobretudo no desempenho do papel como corregedor dessa casa. A primeira vereadora citou aqui que eu aceitei o pedido de cassação no mandato dela, o que não é verdade, até porque não cabe ao corregedor definir qual penalidade vai ser aplicada ou não, né, qualquer colega parlamentar aqui nessa casa. E muito pelo contrário, ao aceitar e identificar evidências de que houve a quebra de decoro, eu descartei, né, de imediato a possibilidade da cassação do mandato, cabendo aí a comissão que foi sorteada definir qual penalidade que vai ser ou não aplicada. E quando eu aceitei, né, e identifiquei evidências da quebra de decoro, é porque não só foram relatados aqui na fala da vereadora à época as denúncias feitas no Ministério Público, que ela reproduziu enquanto isso está tudo certo, mas como ela acusou, né, à época o então presidente do SAMAI, o Luciano Camargo, de fazer parte, por exemplo, né, de organização criminosa, enfim, atribuiu a ele algumas práticas criminosas. E aí sim, cabe a gente estar abrindo e investigando melhor se houve ou não a quebra de decoro, que coube aí agora a essa comissão, né, com a presença do vereador Davis, né, o professor Rogério como relator, a aplicar a penalidade de censura. Eu, particularmente, presidente, até por uma questão de coerência, se tem uma penalidade que eu jamais votaria a favor para qualquer parlamentar, é de censura, porque eu entendo que poderia ser dada uma advertência ou outra penalidade, com todo respeito aos colegas que, né, definiram a penalidade ali na comissão, mas eu, infelizmente o relatório não vai ser votado hoje, mas eu votaria contrário à questão da censura, porque se na semana passada, né, critiquei a censura feita ao empresário Luciano Hang e outras pessoas, né, eu não posso ser incoerente agora em ser favorável à censura de uma parlamentar, só por ela ser oposição. Não tem a mínima lógica. Infelizmente, não vou estar aqui para poder registrar esse voto. Mas, retornando à questão do SAMAI, e a vereadora, quando vem aqui, fala que tem responsabilidade ao trazer na tribuna, bem, ela veio aqui com print de página de pizzaria no Facebook, como se fosse prova, né? E tanto o que ela trouxe para a tribuna não tem nenhum fundamento, e nós reprovamos a abertura da CPI em virtude disso, que o próprio Ministério Público arquivou todas as denúncias. Então, houve todo um desgaste, né, para pessoas, servidores, para a própria administração, para as famílias desses servidores, justamente por esse tipo de responsabilidade que a gente tem que ter um cuidado maior quando vem trazer alguma denúncia aqui para a tribuna. Mas coube a mim definir se houve quebra de decoro ou não. Na oportunidade entendi que houve, descartei a questão da cassação e aí a comissão decidiu, propôs a censura que vai ser ainda discutida e votada nessa casa, ainda não há nada definido. Em paralelo a isso, teve uma outra representação nessa casa com os vereadores Rick Zanata e Jean Pirola, pedindo também a cassação destes, em virtude do que houve, das críticas que eles teceram ao professor lá do Instituto Federal. Bem, nesse caso, muito independente do mérito, eu não vou falar que se eu discordo ou concordo com o que foi dito, até porque a análise do corregedor tem que ser imparcial, né? Eu entendi que os parlamentares agiram dentro do limite da imunidade parlamentar, né, em expressar as suas opiniões. Até na denúncia foi falado que acusaram de crime o professor por doutrinação comunista. Olha, eu desconheço, né, no Código Penal ou qualquer lei, a caracterização do crime de doutrinação, né? Então, a denúncia foi muito abstrata em alguns pontos, né, não tão bem fundamentada naquilo que se propôs, e eu arquivei por entender, independente, né, concordar ou não com eles, mas que naquele momento não teve quebra de decoro. Então, é uma decisão do corregedor. Agora, quando a vereadora fala da censura dela, e eu também sou contrário a isso, ela não lembra, e talvez de propósito, né, que ela organizou todo um mutirão, um ônibus, que veio um monte de gente de fora da cidade, que não sabia nem chegar na Câmara, que veio aqui, ofendeu vereadores, que veio aqui, tentou nos intimidar, tentou nos calar, interromperam a sessão. Ou seja, aí eles podem, né? Quando é o pessoal do lado dela que vem aqui para censurar os vereadores, intimidar, pode. Agora, quando é com ela, opa, o que está acontecendo? Então, da mesma forma que eu busco a coerência, né? Infelizmente, algumas pessoas não demonstram tê-la, né?
quando tem para 2 pesos, 2 medidas. E, por fim, né, quando a gente tem temas extremamente relevantes e importantes no país, a gente sabe que existe racismo, a gente sabe que existe machismo, né, e a gente não pode fugir desses temas, sem dúvida alguma. Quando a vereadora coloca para o lado dela que qualquer crítica feita a ela se enquadra nesses tipos de situação, eu acho que ela minimiza e empobrece o debate que é realmente necessário. Porque todos os vereadores que estão aqui sabem muito bem que a vereadora sempre foi muito respeitada e bem tratada nessa casa. Por todos, né? Não há uma distinção. O que há, é claro, isso é natural, é o embate aqui no plenário. O plenário é o espaço que a gente tem para discutir, para debater. Então, o que a gente não pode também aceitar é que a vereadora tenha todos os direitos de atacar e criticar quem ela quiser e todo mundo tem que ouvir calado. Mas quando ela é criticada, não pode. Por uma série de fatores, ela arruma, né, os adjetivos necessários para dizer que ela não pode ser criticada. Bem, quem se coloca à disposição para estar no parlamento sabe que está sujeito. Eu já discuti com alguns vereadores aqui, já falei deles, já falaram de mim, está tudo certo. A gente não pode levar para o pessoal. E é uma pena que a vereadora não esteja aqui para estar ouvindo isso, né? É muito cômodo falar, acusar, né? Vir aqui fazer o show dela, mas depois sair do plenário quando ela tem que ouvir algumas verdades. Mas, presidente, eu faço aqui até como uma forma de prestar contas do trabalho que a gente faz na corregedoria, que é algo que é muito sério. Porque não pensem que é confortável para mim ter que julgar um colega meu. Até porque daqui a pouco pode ser que alguém faça uma denúncia contra mim. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, se despir de qualquer questão ideológica, de qualquer emoção e analisar os fatos. E assim eu fiz nos 2 processos que chegaram a mim até o momento. Então o apelo que eu faço, né, é que a gente tenha responsabilidade nas posturas e no que fala aqui. Porque justamente por falta dessa responsabilidade é que às vezes algum vereador é denunciado e acusado de quebra de decoro. A gente precisa respeitar o regimento e, sobretudo, respeitar os pares. Independente de concordar ou não com o que eles falam, a gente precisa sempre estar respeitando os vereadores. Então, presidente, só para deixar claro, não houve em nenhum momento aceite da cassação, do pedido de cassação da vereadora. Houve análise de que, na época, teve a quebra de decoro, a comissão teve uma decisão, fez um relatório, que eu particularmente discordo, embora respeite, e o jogo segue. Vai ser discutido, vai ser votado. A denúncia contra os vereadores Rick e Gia ainda cabe recurso para a presidência, e tem outras esferas judiciais. Aqui cabe analisar se teve quebra de decoro ou não, se teve dano moral. Aí tem a via judicial, que inclusive os vereadores estão sendo processados, na via judicial também, e é uma outra discussão. Então é importante a gente separar as coisas e analisar cada caso individualmente, sem jogar tudo na vala comum, abrindo espaço aqui para um palco para se fazer vitimização, para falar que está sendo perseguido. Uma série de coisas que a gente está aqui, a imprensa, todo mundo que vem nessa casa sabe que não acontece. E esse tipo de fala, quando sai daqui e alguém escuta fora de contexto, que não conhece a Câmara, acha que esse aqui é um espaço que não é democrático, é um espaço que persegue, e a gente sabe que não é verdade. Então, presidente, eu utilizo esse espaço aqui para fazer esses esclarecimentos, restabelecer alguns fatos que foram omitidos na fala da vereadora, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos, E agora me despeço para a minha licença de 30 dias, Espero reencontrá-los aqui todos no mês de outubro. Seria isso, presidente. Obrigado.